dizendo assim, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Em outras traduções está escrito, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Existe uma doutrina bíblica que é designado o termo depravação total. E o que é a depravação total? Ou a incapacidade total? Significa que absolutamente todos os homens, após a queda, nascem moralmente corruptos. Todos os homens, após a queda lá no Jardim do Éden, nascem escravizados sobre o pecado. Todos os seres humanos, toda a raça humana, após a queda, após o pecado ter entrado no gênero do homem, toda a raça humana, toda a humanidade nasce escravizada pelo pecado, nasce já fazendo inimizade contra Deus, nascem incapazes, impossibilitados de se tornarem aceitos por Deus pelos seus próprios méritos. Então o versículo 23 pode estar dizendo assim, olha, todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus, toda a raça humana por si próprio não tem mérito algum para agradar a Deus, porque todos os seres humanos já nascem contaminados pelo pecado, já nascem impuros. Os seres humanos quando nascem, não nascem santos, não nascem puros. Se você pegar essas crianças que chegaram aqui agora, dentro delas já existe uma coisa chamada pecado, já existe uma natureza imunda, uma natureza suja, chamada o quê? Pecado. Se você olhar para dentro do seu coração, se você olhar para dentro de você, você se assusta com os pensamentos que vêm na sua mente, você se assusta com sentimentos que surgem dentro de você, muitas das vezes, sem você permitir. Sabe o que se chama isso? Pecado. Já pensou se eu e você fôssemos fazer tudo o que a gente pensa? Já pensou se eu e você fôssemos fazer tudo o que a gente imagina? O que seria de nós? A Bíblia Sagrada, meus irmãos, nos apresenta como seres humanos maus. Sabia que eu e você não somos bons diante de Deus pelo nosso próprio mérito? Sabia que eu e você diante de Deus não somos aceitos por Ele pelos nossos próprios méritos? Sabe por qual causa? Porque eu e você somos pecadores. Eu e vocês todos os dias pecamos. Eu e você todos os dias afrontamos a santidade de Deus. Eu e você todos os dias quebramos os mandamentos de Deus. Então para pensar, Deus, Ele é justo, e todos os dias Ele olhando a raça humana, adulterando, fornicando, mentindo, praticando a emulação, praticando a feitiçaria, a idolatria, a difamação, a calúnia, praticando vários pecados diariamente, e Deus olhando os seres humanos, Ele é justo. O que Ele deve fazer com uma pessoa dessa? Ele deve deixar ela continuar fazendo isso? Não. Ele deve executar a justiça dele, porque Ele é justo. Quando você está assistindo jornal, ou você verifica alguma mensagem de um jovem roubando, matando, estrupando, o que vem na sua mente? Não vem uma ira? Não vem uma sede de justiça? Ele merece ser preso. Quando eu e você verifica a corrupção no nosso cenário, não vem dentro de nós uma sede de justiça? Quando você vê uma senhora sendo assaltada, ou quando você vê uma pessoa perdendo a vida por causa de R$2, ou quando você vê filhos batendo em pais, não vem uma ira em você? Não vem uma sede de justiça dentro de você? Agora pensa Deus verificando a corrupção do meio do seu coração. Pensa Deus verificando aquele pensamento de ódio contra o próximo, aquele pensamento de cobiça, aquele pensamento de orgulho, de soberba. Pensa se Deus fosse nos tratar segundo os nossos pecados, o que seria de nós? Então o primeiro ponto dessa mensagem, meus irmãos, todos os homens sem Cristo Jesus estão destituídos da glória de Deus. Todos os seres humanos que nascem e que não são regenerados, que não se converteram, estão mortos em ofensas e pecados. A Bíblia diz em Salmo 58, versículo 3, preste atenção: os ímpios se desviam desde o ventre, eles andam errado desde o nascimento, falando mentiras. Gênesis capítulo 8, versículo 21, não precisa abrir, diz:
pois a intenção do coração do homem é mal desde a sua juventude. Salmo 51, versículo 5 diz: eis que eu nasci na iniquidade, e em pecado minha mãe me concebeu. João capítulo 3, versículo 6 diz: o que é nascido da carne é carne. Então o que eu quero dizer a vocês nesse primeiro ponto, muito conhecido isso, mas eu vou enfatizar. Deus cria Adão no jardim do Éden. Adão era puro, Adão era perfeito, não havia pecado dentro de Adão. Após Deus ter criado Adão, Deus criou Eva. Então Adão e Eva no jardim do Éden, eles eram puros, eles eram perfeitos. Não havia dentro deles pecado, não havia iniquidade dentro deles. Mas após eles terem desobedecido uma ordem dada por Deus, o pecado entrou dentro do homem. E o que é o pecado? O pecado é errar o alvo. O pecado é tudo aquilo que vai contra a lei de Deus. O pecado no original significa errar o alvo, sair do caminho, sair do trilho. Então todos os homens nascem dentro dele com pecado. Então a tendência dos seres humanos é somente pecar. A tendência de uma pessoa que não tem comunhão com Deus é pecar. Qual é a causa do mundo estar destruído? Qual é a causa de o mundo estar indo de mal para pior? Qual é a causa? Os homens abandonaram a Deus. E uma vez que os homens abandonaram Deus, a tendência do coração, da natureza, das ideias, dos pensamentos dos homens é o quê? É quebrar a lei de Deus dia após dia. Então o primeiro ponto dessa mensagem, eu quero falar para vocês sobre a depravação do homem. O homem, meus irmãos, ou seres humanos, é basicamente bom ou mal? Todos são pecadores. Todos os seres humanos que não estão em Cristo estão longe de Deus. Não há um ser humano na face da terra que não esteja em Cristo, que seja bom, ou que faça o bem, ou que agrade a Cristo Jesus. Não há ninguém que pelo seu próprio mérito, pela sua própria justiça, seja aceito diante de Deus. Romanos 5, versículo 12 diz, meus irmãos: portanto, como por um homem só entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, preste atenção, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Salmos capítulo 53, versículo 2 ao 3 diz: Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia alguém que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Preste atenção, sua missa está dizendo assim: olha, Deus olhou do alto dos céus para os filhos dos homens, para ver se encontrasse alguém que tivesse entendimento e que buscasse a Deus. Aí ele diz: desviaram-se todos, e juntamente se fizeram imundos, não há quem faça o bem, não, nenhum sequer. Jó capítulo 14, do versículo 14 ao 16 diz: quem é o homem para que seja puro? É uma pergunta. Quem é o homem para que seja puro? E o que nasce da mulher para ser justo? Eis que ele não confia, ele aqui está se referindo a Deus, eis que Deus não confia nos seus santos, e nem os céus são puros aos seus olhos. Quanto mais abominável e corrupto é o homem que bebe iniquidade como água. Jeremias capítulo 13, versículo 23 diz: será que o etíope pode mudar a sua pele? Ou seja, é impossível um etíope, um homem com a raça, um homem com a cor negra, trocar a sua pele. Ou um leopardo as suas pintas. Aqui é Jeremias sendo questionado, Deus fazendo ele se questionar, dizendo assim: pode o etíope trocar sua cor? Ou o leopardo as suas pintas? Assim também vocês são incapazes de fazer o bem. Ou seja, é impossível um negro se tornar branco e um branco se tornar negro. É impossível um leopardo tirar suas pintas. Assim é impossível uma pessoa que não foi regenerada, que não é convertida, guardar a palavra de Deus ou agradar a Deus. No final dessa mensagem você vai descobrir